Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu queria gravar um videozinho sobre processo, finalmente. Finalmente sobre processo. Eu vou gravar no improviso, mas eu preparei para vocês aqui um esqueminha de como eu divido um processo mais longo, tá? Antes de começar, eu queria muito deixar claro que esse processo não é a verdade absoluta, tá? Esse processo não é o processo definitivo que todos os artistas deveriam usar, sabe, na vida profissional, tal. Não, isso aqui é só um esquema que me ajuda a pensar o meu processo de pintura como um todo. Tá? E que se eu tenho dificuldade para produzir alguma peça, eu venho para isso aqui e ela sempre vai gerar um resultado no mínimo interessante. Beleza? O processo ele não vai substituir o conhecimento de fundamentos. Então eu preciso sempre repetir para vocês. Os fundamentos são as coisas mais importantes que você precisa saber. E com eles você vai conseguir se aproveitar de qualquer processo, de qualquer artista, desenvolver o seu processo e chegar em bons resultados. Mas um bom processo não vai substituir uma falta de estudos. Então, foquem seus estudos em fundamentos, que chegar num processo como esse é consequência. Mas eu queria deixar registrado isso aqui para se vocês tiverem dificuldade no futuro, se esquecerem de alguma etapa importante que vocês me ouviram falar durante a mentoria e tal, vocês voltem para esse vídeo que ele vai estar sempre aqui disponível para vocês consultarem. Beleza? Esses são acho que os recados mais importantes que eu tenho para falar. E, de novo, é o meu processo, tá? É o que eu aprendi ao longo de muitos anos de pintura, de desenho, e é o que funciona para mim. Às vezes vocês vão perceber que certa etapa não funciona para vocês, vocês preferem pular uma ou outra e tal. Hoje em dia, eu pulo algumas etapas, dependendo da imagem, entende? Então, eu consigo acelerar um pouco esse processo, mas isso que está aqui exposto é algo mais geral, e mesmo que eu pule algumas etapas, eu tenho isso na minha cabeça enquanto eu produzo uma peça. Mesmo que eu pule uma etapa, eu sei exatamente por que eu estou pulando e por que vai funcionar, entende? Não é simplesmente um desleixo, eu não vou deixar de lado essa etapa, eu simplesmente vou resolver ela de outras formas para acelerar o meu processo de criação. Fechou? E daí eu consigo fazer uma ilustração em tempo mais rápido. Então, vamos lá. Esse esqueminha aqui eu juntei assim, misturando o processo de alguns artistas, porque até tem algumas imagens desses artistas aqui, eu vou citar eles e vai estar na descrição desse vídeo as referências, tudo bem? Mas é basicamente o esquema de pintura do Mike Azevedo, do Rafael Zanquetin, César Rosolino, do Sam Nilsson, do Esben Lash, tá? São esses artistas que eu uso como base, como referência para o meu trabalho e para minha pintura. Então, eu tentei dissecar um pouquinho do que eles fazem. Vamos seguir, então. Toda a ilustração, ela começa de um briefing, correto? Então, vamos lá para o meu briefing. O que seria o briefing? Briefing é simplesmente uma explicação de como a ilustração deve ser feita, tá? É isso. É um textinho, geralmente de uma, duas linhas, contando para o ilustrador como que a empresa espera que essa ilustração... qual história que essa ilustração deva contar. Então aqui vai ter, dependendo da empresa, vai ter alguma raça específica, vai ter o personagem específico, vai ter a situação que esse personagem se encontra, em que cenário que esse personagem se encontra, se é que tem algum cenário. Se não tiver alguma coisa explícita no briefing, fica a critério do ilustrador, do artista, criar ou perguntar para o cliente, voltar e conversar para entender mais o que o cliente tem em mente para essa ilustração. Dependendo, vai ficar a critério do artista criar ou desenvolver uma história paralela com isso, se for necessário, beleza? Então, o briefing é algo que você pode criar também. Então, se você não tiver ideia de como produzir um briefing, né, eu recomendo que você use geradores de ideias. O Iconic tem um gerador de ideia muito interessante. Existem diversos geradores de ideias voltados até para RPG que vocês podem utilizar para ilustração ou para personagem. Eu recomendo vários deles. Vou deixar na descrição também alguns links desses geradores que eu recomendo, tá bom? Então, se você não tem um cliente para trabalhar, crie os seus próprios briefings e ilustre aquilo que você quer, tá? Aquilo que tem a ver com os seus gostos. Essa é a minha recomendação, certo?
Beleza, então, depois do briefing, o que a gente faz? Eu geralmente faço uma pesquisa bem extensa a respeito daquele briefing. Então, por exemplo, se o briefing é de sci-fi, eu vou pesquisar coisas que remetem a sci-fi. Eu uso muito Pinterest. Essa aqui é um print de uma pasta que o Lucas Parolin tem lá no Super Refs, que é o Pinterest dele, né? E é uma pasta de sci-fi, então eu passo no. Eu crio uma pasta no Pinterest, ou eu vou salvando em uma pasta no meu próprio computador, coletando várias referências de design, de fotografia, de ilustrações relacionadas ao que eu vou fazer, de cores, de emoção. Tudo que tem a ver de alguma forma com o que eu vou produzir, eu salvo isso. Tá bom? Pode ser até texto, pode ser música, você pode assistir filme. Essa parte de pesquisa é uma parte para você entrar na mentalidade da ilustração e do seu personagem, tá bom? Então, fica a critério de cada um como fazer essa pesquisa, mas eu faço mais ou menos dessa forma, beleza? Questão de tempo, eu levo mais ou menos algumas horas, cerca de, sei lá, 3, 4 horas para fazer a minha pesquisa. Eu gosto de entrar muito no universo que eu vou ilustrar. E aí eu gosto de fazer uma pesquisa bem feitinha para que eu não tenha que voltar depois para isso, para essa etapa, beleza? Então, tudo que eu imagino que vá ser útil para mim ao longo da ilustração, eu já salvo. Sejam armas, sejam personagens, até questão de cor, qual cor que eu vou usar para me inspirar para fazer essa ilustração, o tipo de acabamento, o tipo de estilo, artes que foram feitas para o mesmo jogo ou para o mesmo projeto. Depende muito aqui, tá bom? Mas é isso. Depois eu faço um filtro, tá? Eu tenho a minha pastinha salva, mas eu tenho o costume de fazer um filtro das minhas referências principais, tá? Então aí eu seleciono 7 imagens, crio um painel com essas imagens principais e essas eu deixo aberto durante todo o processo de pintura e de ilustração ao longo de todo o tempo, tá? Desde a parte do concept, thumbnails, até a parte de rendering final, tá bom? Depois disso, nessa parte de pesquisa, a gente pode fazer conceitualizações, mas parte principal é a thumbnail. Tá? A thumbnail ela é fundamental, mas a conceitualização ela pode ser um plus no seu projeto, tá bom? Eu gosto de fazer dependendo do prazo. Então, se eu tenho um prazo mais extenso, aí eu faço um concept, algo que vai me ajudar a ilustrar. Se eu estiver ilustrando um personagem que já existe, aí eu realmente não preciso fazer um concept. Eu faço alguns sketches para trazer aquele personagem para o meu traço, para o meu estilo, tá bom? Então, aqui eu trouxe um exemplo de concepts que o Rafael Zanquetin fez para uma carta do Hearthstone, tá? Então, percebe como ele vai sempre além, né? Ele faz até testes de escamas que ele vai usar no rendering, sabe? Ele faz o corpo do personagem, testes para barba, de como ele poderia resolver essa barba. Ele faz um concept completo, porque o Rafa tem, em sua essência, o concept art, então tem tudo a ver com ele fazer isso aqui. Se você não tiver muito esse feeling de concept, você pode simplesmente desenhar coisas que vão te ajudar durante o processo. Então, tirar dúvidas, essa parte aqui de tirar dúvidas é muito bom, tá? Usa a sua pesquisa, né, para saber mais ou menos qual vai ser o caminho que você vai utilizar. Tire dúvidas, até em questão de rendering, se você quiser, não tem nada a ver com concept agora, tá? Mas se você quiser, nessa etapa, fazer algumas pinturas, teste de render, para sabendo que você vai utilizar isso no futuro da sua ilustração, pode ser uma etapa bem interessante aqui, tá? Depois de você ter determinado o seu concept, você vem para as thumbnails, tá? O que são thumbnails? Thumbnails são ilustrações mais simplificadas, geralmente em escala de cinza, tá? Onde você vai testar composição, vai testar perspectiva, ângulo de câmera, vai testar o tamanho do personagem em relação ao cenário, vai fazer todos os testes que você precisa fazer e de soluções visuais para aquela imagem. Então, percebe como o Rafa, eu achei esses testes bem interessantes, mas percebe como ele muda a linha do horizonte, por exemplo, né? Nessa imagem a gente tem uma câmera vinda por baixo, nessa imagem aqui a gente tem uma câmera vinda por baixo do personagem para mostrar a grandeza dele, ele coloca a câmera mais vinda de cima, mais ainda aqui, ele vai mudando a câmera e a pose do personagem ao mesmo tempo, tá? Testando diversos ângulos, poses,
para passar, para testar e ver qual vai ser a melhor pose para essa cena. Aqui também entra em questão a composição de valores. Então ele já estabelece se o personagem vai estar por exemplo, em um fundo claro, e aí ele vai ter a tendência a colocar num fundo escuro, o personagem mais escuro do que o fundo, me perdoem. O primeiro plano da cena vai estar à mostra, então se isso vai estar à mostra, ele vai ter que também escurecer um pouquinho mais para dar contraste. Ele vai buscar por contraste também nessa etapa. Beleza? Isso aqui é tudo muito interessante para você pensar na fase de thumbnails. Outro artista que eu queria mostrar para vocês é o Esben Lash. O Esben, ele faz thumbnails um pouco mais bem acabadas, digamos assim, sabe? Quase uma linha final nessas thumbnails. Não é necessário você fazer uma linha muito bem acabada. Percebe como o Rafa, ele faz as thumbnails de forma muito mais rápida. Ele não tem definido muito bem todos os elementos da cena. Ele tem um conceito geral da cena, mas ele não fica perdendo tempo fazendo linha. Por quê? Porque a maioria dessas thumbnails vai ser descartada ao longo do processo, então não compensa para ele perder muito tempo aqui, ok? Porém, o Esben gosta de fazer isso, então também não tem problema. Se você tem tempo para fazer, manda bala, faça testes. Por exemplo, aqui ele testa cabelos diferentes para a mesma personagem, na mesma pose, sabe? Testa um crop um pouquinho mais fechado, né? Um ângulo um pouquinho mais fechado aqui dessa personagem. No outro ele testa com outros elementos na cena, outro personagem na cena, e vai fazendo esses testes. Tudo que ajude ele a contar essa história, né? O que ele está pensando aqui é essencialmente isso. O que eu vou fazer que vai me ajudar a contar melhor essa história? Então, será que colocar uma mão cortada aqui vai me ajudar a mostrar a violência dessa personagem, né? A agilidade dessa personagem e tal? Então, tudo isso está envolvido na parte de thumbnails, ok? Na parte de thumbnails também, pode estar envolvido uma parada muito interessante que é a Color Thumb. Então, depois de você selecionar uma thumbnail, você pode fazer alguns testes antes de prosseguir para as próximas etapas, né? Alguns testes de cor. Então, saber se o spell vai ser verde, vai ser rosa, o que vai combinar com o clima da sua cena. Beleza? Até se o spell for preto, né? Se a gente não focar no spell, focar na personagem, esses testes são muito relevantes aqui, tá? Mas é importante que você tenha a thumbnail selecionada nesse momento, para você não perder tempo, para ter um pouquinho de agilidade na execução da sua peça, tá bom? Antes disso aqui, ele tinha thumbnails selecionadas. Essa imagem também é do Esben Lash. Beleza, gente? Então, depois dessas thumbnails escolhidas, e tudo conversado com o cliente já, vem a fase de desenho, a fase de limpeza da linha, né? A fase que você vai arrumar a perspectiva, que você vai definir bem as formas, os elementos, tudo que tiver envolvido com parte de desenho, fundamentos de desenho tem que ser resolvido aqui, ok? Então, por exemplo, a perspectiva que eu comentei, ele sabe exatamente os pontos de fuga. Nessa imagem é interessante que dá até para ver claramente aqui que ele realmente ele desenha as linhas de perspectiva para que ajude ele a dar esse dinamismo para a cena, que ele consiga construir os prédios, que ele tenha a noção de deixar e de como deixar essa imagem bem sólida, ok? Um ponto interessante de deixar claro, tem alguns elementos que ficam sugeridos aqui, porque ele já sabe que ele não vai detalhar muito esses elementos do fundo da cena. Os elementos estão bem construídos, ele tem tudo isso em perspectiva correta. As elipses aqui, por exemplo, elas estão bem feitinhas, né? A perspectiva, tudo certinho. Mas elementos que ele não vai desenhar com muito... pintar com muito primor, porque não são foco da ilustração, ele pode deixar sugerido. Isso pode ser interessante para vocês. Mas o que for sólido, por exemplo, prédios, já deixa na perspectiva porque não custa nada. Você já puxou as linhas de perspectiva e já está tudo bem construído aqui. A importância dessa fase é realmente a construção, tá? A construção, deixar ela sólida. Fechou? Então, cada artista tem o seu modo de fazer a linha. O Esben, ele faz uma linha mais grossa, eu já vi artistas fazendo linha mais fina, mas é importante de deixar claro,
Isso aqui não é a arte final, né? A gente viu em várias mentorias como algumas pessoas tendem a acreditar que essa fase é para você fazer uma arte final, uma linha perfeita, super limpa e tal. E não. Aqui é para você deixar claro as formas que você vai pintar, porque isso aqui vai desaparecer nas próximas etapas, dependendo do seu estilo, né? Mas no que eu estou conversando aqui com vocês, nesse tipo de ilustração, elas vão sumir no resultado final, beleza? Então, essa é a etapa de desenho. Depois disso, o que eu gosto de fazer, tá? Eu faço a cor base da minha cena ou do meu personagem. O que seria a cor base, tá? Seria as famosas flat colors, tá? Em inglês. São as cores base já pensando na temperatura da sua iluminação, tá? Eu faço a minha cor base já com uma leve tendência a temperatura das cores que eu vou utilizar, tá? E não necessariamente porque chama flat colors que eu preciso literalmente deixar elas todas flat. Eu posso transicionar, fazer um pouquinho de transição nas minhas cores base, nas minhas flat. Por exemplo, nessa personagem, né, na Flora, eu fiz uma transição de tons no rosto, porque exatamente o nosso rosto ele não tem uma cor só como base, ele tem várias cores como base, né? Principalmente próxima da região da bochecha, da boca, do nariz, da orelha, a gente tem uma vermelhidão natural na nossa pele, né? Então eu tenho como costume já colocar essa vermelhidão na cor base, que já vai me adiantar bastante no futuro, tá? Essas cores base eu faço de algumas formas. Eu uso a Lasso Tool para fazer. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu seleciono com a Lasso Tool e preencho com o meu Alt Backspace do teclado. Se eu clicar, ele vai preencher com a minha cor primária, que aqui está preto, né? Se eu inverter minha cor primária e preencher com o Alt Backspace, vem o branco aqui, tá? E eu crio várias layers, uma para cada cor base que eu for fazer para trabalhar. Porque depois disso, por exemplo, preenchido, eu posso travar a transparência dessa minha layer, né, no Lock Transparency, e eu posso, vou tirar a seleção só para mostrar para vocês, que eu posso pintar por dentro, né, sem que vaze a minha pintura para fora dessa layer. Se eu destravar aqui a transparência, ó, eu consigo pintar por fora, tá bom? Então é interessante de falar isso porque é um método que deixa as edges muito bem demarcadas na sua pintura. Outro método que eu uso bastante para fazer é a Pen Tool. Com uma Pen Tool selecionada em modo Path, eu crio o meu Path aqui como se fosse um vetor. Na verdade, ele é um vetor disfarçado aqui do Photoshop, né? Porque o Photoshop é um programa de pixels, né? Em bitmap. Mas eu faço a minha seleção de vetor aqui e aperto Ctrl Enter. Tá? Ctrl Enter, ele vai transformar o meu path, o meu vetor, em seleção. E aí eu venho com um Alt Backspace e preencho da mesma forma que a anterior com a Lasso Tool. Tá bom? Por que é mais interessante talvez a Pen Tool do que a Lasso Tool? Às vezes, né? É mais interessante porque ela fica mais precisa. Então, dependendo do que você for fazer, do grau e nível de precisão que você quer na seleção, eu recomendo usar a Pen Tool. Porque dependendo, se eu usar a Lasso Tool, ela vai tremer naturalmente, né? Porque, ó, só para mostrar para vocês, ela vai ficar com algumas imperfeições. E às vezes eu não quero essas imperfeições na minha imagem, tá? Então, nesses casos, se for uma imagem muito grande, muito complexa, que precisa de uma atenção especial nas edges, aí eu vou para Pen Tool, tá bom? E dependendo até se eu tenho muitas seleções, grandes seleções, né, com linhas bem simples e tal, a Pen Tool acaba sendo até mais rápido do que você tentar fazer isso na Lasso Tool, tá bom? Porque, ó, tá vendo? Eu vou tremer naturalmente. Mas se for orgânica ou se for algo rapidinho, eu consigo fazer com a Lasso Tool mais tranquilamente, tá? Coisa importante para falar também. Se você estiver usando a Lasso Tool e quiser transicionar para Lasso Tool poligonal, né, com linhas mais retas, você consegue fazer sem precisar trocar de ferramenta, tá? Então, enquanto eu estou selecionando, sem soltar a minha tablet aqui, a minha caneta da tablet, enquanto eu estou fazendo a seleção, eu vou parar aqui. Se eu segurar o Alt e soltar a minha seleção, ela vira automaticamente a minha Lasso Tool poligonal. E aí eu posso clicar
e continuar selecionando de forma poligonal. Se eu quiser voltar para outra Lasso Tool, o que eu faço? Eu tenho que clicar, já posso soltar o Alt e continuar fazendo a minha seleção. E dessa forma eu consigo seleções com quinas, né, perfeitas, assim, né, como realmente polígonos, ok? Beleza, então. Estou sabendo como fazer a sua cor base, como você seleciona a cor base. Eu tenho sempre a tendência de selecionar cores medianas, né? Então eu nunca vou, no meu Color Picker, por exemplo, eu nunca vou selecionar cores muito escuras ou muito claras, né? Muito próximas do branco, para minha cor base, tá? Só se realmente eu tiver essa necessidade de fazer, tá vendo? Mesmo que a roupa seja branca dessa personagem, eu não coloquei uma cor branca, tá vendo? Eu coloquei uma cor desaturada e nem chega próxima do branco, né? É um meio tom aqui, quase, tá? Então isso tem que... É interessante você parar para pensar também, tá? O Sam Nilsson, ele faz já com umas cores um pouquinho mais escuras e com a tendência de ser desaturado. Então, na cor base, eu já explico por quê. Mas ele faz seleções de cor base bem desaturadas, ok? Só aqui, que é uma fonte de luz no futuro, né? Lá mais pra frente a gente vai ver, né? Ele coloca um pouquinho de saturação, mas mesmo assim ainda nem chega próximo de uma cor muito saturada, ok? Eu particularmente não vejo muito problema, mas cada um segue no seu método, beleza? Então, ótimo. Tenho minhas cores base. Como que eu prossigo agora? A gente vai falar das sombras de oclusão, ou da ambient occlusion também, ou das... aqui o Marco Bucci é interessante, que ele não gosta desse termo occlusion shadow, né? Ele chama de ambient occlusion, tá? Mas não tem problema, eu chamo de sombra de oclusão mesmo. Que são as sombras de oclusão? Num objeto, quando um objeto é iluminado, a luz ela chega em alguns lugares das sombras, tá? Isso é natural. Deixa eu mostrar para vocês um exemplo. Então, nessa cena aqui dessa bolinha, por exemplo, né? Eu tenho a luz afetando a minha bolinha dessa forma, né? Então eu tenho o branco aqui que é a área que está sendo iluminada. Ops, perdão. Que é a área que está sendo iluminada, essa área em branco. E a minha sombra está nessa área em preto, ok? A minha sombra projetada está nessa área, sei lá, um cinza meio tom. Por que ela está em cinza meio tom? Porque eu tenho a luz, quando ela bate num objeto, e ela bate no chão, por exemplo, né? Ela volta, né? Ela bate e é rebatida para outro ângulo. Então, a luz está sempre batendo e voltando em vários objetos. Por isso que essa parte é iluminada. E a gente já vai falar sobre a Bouncing Light. Mas eu quero chegar no ponto da occlusion, que é a área que a luz, mesmo sendo rebatida em diversos momentos, ela não consegue chegar. Então, se você analisar, e um exemplo muito bom é você juntar o seu dedão com o seu indicador, você percebe que vai formar uma sombra que é onde a luz não chega, tá? Nessa imagem, é bem evidente aqui onde a luz não chega. É bem no contato do objeto com o chão, né? Aqui a mesma coisa. É uma sombra mais escura, ela tende a ficar mais escura do que a sombra projetada ou a sombra do próprio objeto. Beleza? Então, a gente consegue colocar a sombra de oclusão e ela vai ter um aspecto assim se você deixar a layer em branco, né? Sem nenhum efeito. Mas, se eu pegar a minha cor base aqui, né, e colocar a minha sombra de oclusão, ela vai parecer assim, mais ou menos. O que eu fiz? Eu coloquei uma layer com a sombra de oclusão por cima da cor base e deixei ela em modo Multiply. Ou seja, a modo Multiply vai ignorar completamente o que está em branco ou o que está claro, né? Gradualmente ela ignora o que está claro, mas ela vai ignorar 100% o que está branco. E aí ela vai deixar apenas os elementos que estão pintados com a sombra, tá? De oclusão. Então, pensando nessa questão do contato de dois objetos, não precisa ser objetos obviamente separados, como a bolinha e o chão. Pode ser, por exemplo, o nariz e a pele do personagem, né? Vai ter uma área ali que a luz não vai chegar perfeitamente. Então isso vai dar uma característica muito tridimensional para o seu desenho sem você pensar ainda
muito bem em luz e sombra, tá? Essa aqui é uma luz mais difusa, mais geral que você deve ter em mente. E você pode usar isso para sugerir volume também, ó. Percebe aqui como ele coloca uma transição gradual da direita para a esquerda dos elementos? Exatamente para você ter essa impressão de volume inicial da cena, beleza? Depois dessa etapa, que é uma etapa bem complexa, acho que vale você pesquisar bastante sobre sombras de oclusão, tem vários vídeos no YouTube sobre isso, mas essencialmente é isso. Depois dessa etapa, a gente deve pensar em sombras projetadas e luz principal. Essas duas etapas, eu penso elas diferente, mas eu acabo fazendo meio que na mesma etapa, tá? Então, como fazer essa luz principal, tá? E aqui tem o mesmo exemplo do Sam Nilsson, né? Com a occlusion por baixo, já pensando na luz principal e a luz e a sombra projetada. Então pensa de uma forma muito simples. Aonde que a minha luz vai atingir o meu objeto ou o meu personagem? E se essa luz existe, com certeza ela vai projetar uma sombra. A gente pode não ver essa sombra, mas ela com certeza vai ser projetada em algum lugar. Então, tudo isso serve para você explorar e dar tridimensionalidade para a sua cena, tá? Então, a sombra projetada ela ajuda a você construir uma peça tridimensional. Pense bem nisso, tá? Então, beleza. Pensando na luz principal, pintando essa luz principal e pintando sombras projetadas, você percebe que eu ainda não falei de detalhes? A gente não está pintando detalhes ainda. A gente está pensando como deixar essa peça tridimensional. Beleza? Isso é muito importante de deixar claro. Mesmo aqui no bigode, onde tem alguns elementos que parecem detalhes, não, ele ainda está pensando em luz e sombra, tá? Essa forma simplifica bastante o pensamento da pintura, ok? Dica boa, tenta fazer a sua cena com uma fonte de luz principal e não mais de uma, tá? Tenta não colocar duas fontes de luz principais na sua cena, porque isso deixa o seu personagem, a sua cena, flat. Então você vai perder tridimensionalidade se você deixar muitos pontos de luz. Por quê? Porque é a sombra que dá a forma para o seu desenho, para a sua pintura, tá? É a sombra que vai ajudar você a construir aquela sensação de tridimensionalidade. Não é pintando detalhe nem luz, é pintando sombra. Ok? Então, tenha carinho nessa etapa. É muito importante de deixar isso aqui muito bem estabelecido, certo? Depois dessa etapa, a gente vai adicionar as fontes de luz secundárias e a bouncing light, ok? Essa aqui é uma parte interessante. Por quê? Porque é como eu disse anteriormente. Toda a luz da minha cena que está atingindo esse chão, ela está sendo refletida para algum lugar, né? E dependendo da cor da luz, ela vai iluminar a minha sombra com outras cores, tá? E ela vai iluminar a minha cena com outras cores. Então, eu até coloquei essa segunda bolinha aqui, que é exatamente esse ponto. Olha como essa sombra, essa parte da sombra, ela está sendo iluminada com outra fonte de luz, né? Que não necessariamente é literalmente um ponto de luz, né? Por exemplo, uma lâmpada, não necessariamente é uma lâmpada. Ela pode ser simplesmente um objeto bem reflexivo, tá? Por isso que eu combino essas duas etapas em uma só. Pensa na bouncing light. Então essa luz, essa mesa aqui, ela é uma bouncing light. Ela é como se fosse uma fonte de luz secundária. Tudo bem? Porque ela está meio que iluminando a minha sombra. Então pensa bem nessa bouncing light para iluminar as suas sombras, tá? Tente não deixar as suas sombras muito pretas, tá? Com tons muito, muito, muito escuros. Tenta clarear com alguma cor diferente a sua sombra. E aí entra até a liberdade do artista para fazer exatamente essa etapa. Por quê? Sombras coloridas são vida, ela traz vida para a sua cena, para o seu personagem. Ela vai enriquecer, ela vai encher os olhos da sua cena. Tá? E pode ter certeza que se você parar para analisar a sua cena, você vai estar esquecendo de alguma bouncing light que você pode adicionar. Seja da grama no rosto do personagem, seja algum elemento que não está em cena, mas que pode
Você pode imaginar que está ali para acrescentar uma outra bouncing light, sabe? Na sua cena. E isso vai gerar uma sensação de que tem um mundo em volta ali, né? Então, se você tem um elemento metálico, por exemplo, né? Metalizado, se você fizer esse elemento metalizado refletindo o que está em volta dele, isso é muito interessante, tá? Mesmo que não seja literal. Não estou falando de espelho, eu estou falando de uma bolinha de metal mais áspera, por exemplo, né? Que ela vai refletir, só que de uma forma mais difusa, você não vai entender exatamente o que tem ali, mas se você conseguir passar essa impressão, vai ser excelente para a sua cena, ok? E penúltima etapa, texturas e rendering. Percebe como eu também não falei até agora de rendering, de textura tal, né? Olha quanto que a gente demorou para chegar em rendering. Por isso que a gente tem o costume de falar que as pessoas erram muito porque elas renderizam demais, né? Elas fazem um overmodeling. Elas tentam trazer tridimensionalidade com detalhe e não com luzes e sombras. Perfeito? Então, nessa etapa só que você vai pensar em textura e rendering, ok? A não ser que a textura realmente faça parte ali da cor base, tá? Ou das suas sombras projetadas e tal, beleza? Mas nessa etapa, você vai voltar um pouquinho nas outras etapas, por exemplo, na sombra projetada, e você pode adicionar algum elemento que você esqueceu, pinta por cima, não tem problema, tá? Mas é nessa etapa aqui que você deve pensar nesse momento, tá bom? Um ponto que eu queria deixar muito claro para vocês, que é muito importante. Olha esse ovo, né? Aqui. Esse ovo faz parte de um vídeo do Proco. Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre modelar e pintar e sombras e tal, tem um vídeo muito interessante do Proco, vou deixar na descrição também. Mas perceba esse print aqui de um ovo que o Proco estava demonstrando ali, mostrando como demonstração na aula dele. Olha que interessante. Percebe como a textura desse ovo é homogênea, ela está em todo o ovo. Mas olha que interessante, como nessa parte iluminada aqui, toda essa parte iluminada, a gente não tem quase nada de textura. Percebe? Olha como quase não tem nada de textura aqui. Aonde que a textura aparece de forma principal quase? Ela aparece muito próximo da Core Shadow. Aqui, ó. Tá vendo? Ela muito próxima da Core Shadow, tá? E chegando nas sombras. Então, nessa parte iluminada, na divisão, quase na divisória da luz com a sombra e na Core Shadow, tá? Isso aqui é muito interessante de você perceber. Se você conseguir usar isso com cautela e de forma sábia, você consegue trazer um realismo para sua cena sem necessariamente pintar de mais textura, tá? Outro momento que aparece na especular, né? Nesse brilho, nesse highlight do objeto, tá? Aqui a gente tem uma quebra de textura, né? Então a gente tem grande parte iluminada e a textura vem de você trazer, na verdade, algumas quebras para esse highlight. Isso é muito interessante, galera. Então prestem atenção nisso, ok? Em uma ilustração complexa, percebe como você traz textura para todos os elementos. Então aqui você pode até voltar na sua cor base e pintar na cor base se você quiser, tá? Aí você pode misturar a questão de layer que eu estou falando, né? Pode misturar as layers para trazer a textura que você quiser, tá bom? Importante pensar, não exagere na textura, tá? Traga bastante textura e informação para onde você quer atenção na cena, tá bom? Essa imagem é do Wes Ben Lash, acho que define muito bem essa etapa, porque tem toda a questão de occlusion, de sombras projetadas, está muito bem resolvido já, e aí sim que ele vai começar a pintar texturas e detalhes, ok? Aqui, nessa imagem do Sam Nilsson também, percebe como nessa fase já tem bastante textura, ainda falta um contraste e alguns elementos, mas está quase tudo resolvido, e ele tem, nessa etapa ele pinta textura, ele pinta até um highlight aqui e tal, e é quase uma imagem final, beleza? Mas a última etapa, que eu chamo de toques finais e efeitos,
ela é realmente a cereja do bolo ali, tá bom? Então, depois de você fazer todas essas etapas, que você vai pensar em colocar alguns efeitos, que você vai debruçar na imagem e vai arrumar o que precisa ser arrumado. Por exemplo, aqui não é a imagem final ainda, né? Eu vou mostrar para vocês como que ficou a imagem final. Mas é pegar isso aqui e tentar levar para um outro nível, tá? Chamar a atenção para onde você quer que a atenção esteja, usando um pouquinho mais de luz. Se você quiser usar um pouquinho de color dodge para chamar a atenção em alguns lugares, escurecer outros lugares que você não quer interesse, tirar detalhe. Nessa fase, é muito interessante que a gente tem a tendência de tirar detalhe. Às vezes tem excesso de informação, tá? Numa peça, e aí a gente usa essa etapa realmente para tirar detalhes e informações demais. Então, olha como fica a imagem final, percebe? Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está arrumando o que precisa ser arrumado. Tá? Então, por exemplo, trazer profundidade aqui para esses pequenos elementos da coroinha, diminuir a cabeça desse personagem que estava muito cabeçudo, trazer um pouquinho mais de detalhe onde faltou, arrumar um pouquinho a expressão que estava... que para ele provavelmente estava um pouquinho esquisita a expressão, dá mais expressão, dá mais contraste para onde ele quer chamar atenção. Então, olha como a luz brilha muito mais aqui do que nos outros lugares, né? Ele não chamou atenção para toda a cena, né? Ele repinta algumas coisas que precisam ser repintadas, que está incomodando ele. É fazer aquela repassagem durante toda a imagem, sabe? Isso aqui leva a imagem para um outro nível mesmo, ok? Então, beleza. Essa imagem é bem interessante. E aqui, na do Sam Nilsson, ele traz até uma ring light, porque ele percebeu que faltou contraste. Ele trouxe mais contraste para aqui pro olho, né? Adiciona algumas outras fontes de luz, se ele sentiu falta. Tudo que faltou é nesse momento que você deve pensar, tá? Por exemplo, aqui, na transição da luz para a sombra, ele coloca uma corzinha mais saturada, ele traz mais cores para a cena, mais ainda do que já tinha, tá? É realmente o momento de você se debruçar pela imagem e tentar trazer a essência dela à tona, ok? Nessa etapa também, uma dica que o Mike deu numa palestra que eu achei muito interessante foi voltar na thumbnail, né? E olhar aonde que era a força daquela thumbnail. Será que era o contraste do personagem com fundo? Será que tinha alguma coisa ali que foi perdida durante todo o processo? Então, nessa etapa, é interessante de você voltar para trás, analisar as suas ideias iniciais, ver se faltou alguma coisa aqui na parte de conceitualização ou thumbnails, né? Será que faltou alguma coisa? Será que dá para adicionar algum easter egg, alguma coisa que vai acrescentar a minha história que eu deixei passar ao longo do processo, né? Fazer uma revisão disso tudo e trazer a imagem final para o seu cliente, beleza? Ao longo de todo o processo, você não precisa mostrar tudo para o seu cliente, né? Mas algumas etapas-chave, como, por exemplo, a sua parte de concepts e thumbnails, né? O começo da pintura, por exemplo, quando você já tiver uma sombra projetada e a luz principal, já mostrar isso para o cliente, ou a bouncing light, depois pensa na textura e tal. Depende muito do que você quiser conversar com o seu cliente e da liberdade que você tem com ele, né? Mas você não precisa mostrar literalmente todas as etapas do processo, tá? Uma última coisa que eu queria deixar claro aqui, que o porquê da gente usar um processo bem estabelecido e bem pensado para fazer uma ilustração. Porque se a gente errar um desses processos, a gente tem aonde se segurar. A gente tem para onde voltar na ilustração. Então, por exemplo, se eu fizesse a etapa de bouncing light e eu errar alguma coisa, eu perceber que não ficou bom, eu sei o porquê não ficou bom. Eu sei qual etapa que eu errei e para onde que eu posso voltar que foi concluído de forma correta. Então, se eu fiz as sombras projetadas e a luz principal, eu vou meio que ter um save point ali, sabe? De videogame, um checkpoint, que é onde vai se tornar o meu chão, né? É onde vai se tornar um momento que eu posso voltar sem nenhuma dor de cabeça, sem precisar refazer tudo desde o começo. Então, por isso que é importante você se atentar em cada etapa e fazer ela muito bem feita, tá bom? Para você cravar a bandeirinha do checkpoint ali e ter aonde voltar se você errar, tá? Entendendo cada um desses processos, é basicamente você destilar
a realidade. Então percebe que todas as etapas que eu falei, elas têm a ver com uma imagem real, uma fotografia. Você consegue destilar aquele processo em uma imagem, uma fotografia, por exemplo, né? Então, espero que tenha sido relevante para vocês, isso que eu falei. Isso é muito importante para mim. Esse processo é bem importante, principalmente porque eu penso nele direto e como que eu posso reformar esse processo. Então, pode acontecer de daqui 2 anos eu não usar esse processo mais, né? O processo não é para te engessar, ele é simplesmente para te dar clareza na execução de um trabalho, beleza? Artistas como o Craig Mullins, eles experimentam processos diversos ao longo de toda a carreira. Eles não se prendem a um só. Mas é importante, principalmente para quem está começando, ter estabelecido pelo menos um processo para poder começar, talvez, a trabalhar com isso ou a oferecer isso para os seus clientes, né? E estudar esse processo e desenvolver os seus próprios a partir daqui, tá? Interessante, no curso do Craig Mullins que eu comentei, cada aula ele testa um processo novo, um processo diferente de como chegar no resultado final de uma imagem e tal, e ele está sempre experimentando, mas isso realmente... acredito que cabe um pouquinho de experiência, né? Não acho que isso sirva para quem está começando agora, porque pode te confundir muito, tá bom? Mas é importante deixar isso claro, porque esse vídeo é um registro do momento que eu estou passando agora. E espero que tenha sido útil para vocês. Beleza, pessoal? É isso, então. Um abraço. Se ficar alguma dúvida, deixem aí nos comentários ou a gente entra numa discussão lá pelo nosso Discord da mentoria. Fechou? Um abração para todo mundo e até o próximo. Tchau, tchau.